Oi, meu nome é Raíssa, sou professora de artes e a gente vai hoje estudar o conceito de estética. Estético também é chamada de filosofia da arte e vem da palavra grega aesthesis, que significa apreensão, percepção pelos sentidos. É uma forma de conhecer, de aprender o mundo, de ter contato com as coisas através dos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. A gente percebe o mundo para a estética através das experiências sensoriais. O que é estética? Na antiguidade, antes mesmo do surgimento desse termo e antes mesmo do surgimento das normas para definir o que era estética, o belo já era o tema preferido da arte. E a arte era um esforço de expressão em que umas coisas se tornavam representação das outras. A gente diz que a representação buscava sempre ser o mais perfeita possível e sempre trabalhar com temas belos. E a gente tem aquilo que a gente chama de uma possibilidade dupla de beleza. Porque mesmo o tema sendo mais degradante, o mais horrendo, se ele fosse feito com uma técnica elaborada, ele se tornava belo pela execução técnica. A estética é um conjunto de ideias filosóficas com as quais a gente investiga tudo que se refere à arte e tudo que se refere à beleza, ao belo. Trouxe um exemplo aqui, que é de uma estátua que se chama Gaulei Suicida, que é uma cópia romana em mármore de uma estátua grega que é do período helenístico. O tema dessa obra é um tema horrendo, é sobre a morte. Porém, a técnica é tão elaborada, é uma técnica tão fantástica de escultura em mármore, que a obra se torna bela. Então, esse é um exemplo daquela duplicidade que eu falei anteriormente. A gente tem um tema que não é um tema que possa se dizer belo, mas a gente tem uma técnica que é bela, porque o mármore, a escultura em mármore, a representação anatômica é tão perfeita, essa torção, esse movimento do corpo, que a gente fica encantado com a obra, apesar do tema horrendo. A palavra estética ela passou a designar, então, o estudo das condições e dos efeitos da criação artística. Quem estuda mais profundamente o belo, percebeu que o belo ele causa algo que a gente chama de uma emoção estética. A palavra estética, então, ela passou a designar o estudo e as condições. A palavra estética, então, passou a designar o estudo e as condições dos efeitos da criação artística. E a gente entende, quando estuda mais profundamente, que o belo ele produz aquilo que a gente chama de uma emoção estética. E essa emoção estética, ela é fácil de perceber porque ela é fonte de satisfação. Quando a gente está diante de algo belo, a gente tem aquilo que a gente chama de um espanto, de um respeito, de uma simpatia. O belo, sem a menor sombra de dúvida, ele é uma fonte de prazer. E a questão do belo e do feio e da nossa relação com isso, ela está impregnada até hoje nos nossos dias. E na contemporaneidade, tem um fato novo que o belo ele se torna moralmente suspeito e o feio ele acaba se tornando mais interessante. E se a gente perceber todas as reflexões na cultura ocidental e as considerações acerca do conceito de belo e beleza, elas são antigas. Porém, a gente percebe que no decorrer da história, toda essa evolução do pensamento e também dessa prática e dessa produção do belo, ela recebe várias classificações. E a gente vai ver isso cronologicamente. A gente começa definindo com Sócrates. Sócrates era filósofo e pedagogo e ele se debruçou sobre diversos conceitos. Valores morais, profissões, governo, comportamento social e ele também se dirige à arte. E para ele, o belo está relacionado com a ética. Sócrates dizia que a gente tem uma dinamis, uma potencialidade para o bem e para o mal. E quando essa potencialidade é usada para o bem,
ele relaciona isso com a estética, com a beleza. Depois a gente tem Platão. Platão diz que a beleza reside na medida e no tamanho apropriado das partes que se ajustam harmoniosamente com o todo. E para ele, o belo está relacionado à verdade. Platão diz que beleza é conhecimento, é episteme. Beleza nunca será doxa, que é opinião. E por isso que ele relaciona a verdade. Depois a gente tem Aristóteles, que foi discípulo de Platão, e a gente pode dizer que ele foi o primeiro a escrever um tratado sobre beleza na antiguidade. Ele escreve a Poética, que tem uma importância muito grande dentro desse contexto, e ele dizia que a beleza reside na ordem, simetria e definição. A gente pode entender como um primeiro período importante com relação a esses conceitos de beleza, de Platão e Aristóteles até o século XVIII depois de Cristo. E nesse período se tratava desse tema se falando em poética. E poética do grego nada mais é poéticos, que significa simplesmente criador. Continuando historicamente, a gente tem Santo Agostinho, que para ele a beleza era sinônimo de forma, geometria e equilíbrio. Santo Agostinho era filósofo e teólogo, e o belo é o reflexo da criação divina. Depois a gente tem São Tomás de Aquino, teólogo, que define o belo como aquilo que agrada ao ser visto e relaciona o belo à bondade, à verdade e a algo divino. E aí a gente chega no segundo período importante dessa definição de estética, que é o período onde o filósofo alemão Alexander Baumgartner designou o termo belo como termo estética. Isso foi em 1750, que nada mais é a estese, sensação, ou a estéticos, que é relativo à sensação. A partir disso, a palavra estética passou a designar o estudo das condições e dos efeitos da criação artística. Diferentemente de outros tempos, nos dias atuais, a conceituação e a valoração do que é estética, ela passou a obter um certo relativismo. Na antiguidade, definir o que era estética, o que era beleza, era mais claro. E a gente para e pensa, quando fomos moldados ao longo da história para termos essas definições? O que a gente tem claro é que ainda nos dias atuais, a gente ainda tem uma definição de beleza muito arraigada, muito enraizada no conceito de beleza de simetria, proporção e harmonia. Mas a gente também percebe que a gente não tem isso de maneira tão objetiva. A gente tem uma certa subjetividade com relação ao conceito de feio. A gente tem um momento histórico que o feio foi feito do feio o nosso inimigo. Se a gente pensar, por exemplo, em alguns filmes, algumas revistas em quadrinho, tem sempre o inimigo com uma fisionomia feia, com uma fisionomia que não está dentro deste conceito de simetria, harmonia e proporção. E aí eu trouxe para vocês 2 exemplos de obras de arte com uma mesma temática, porém com contextos históricos diferentes e com compromissos diferentes com relação à beleza. Eu tenho um quadro de Salvador Dalí, que é Cristo de São João na Cruz, que é um representante do surrealismo, porém é uma pintura a óleo, que tem uma preocupação extremamente acadêmica e com a fidelidade da anatomia, e a gente pode dizer que é uma imagem bela. E eu tenho uma obra de André Serrano, com a mesma temática, que nada mais é do que um crucifixo num tanque de urina misturada com sangue. São propostas estéticas completamente distintas. André Serrano não tem preocupação nenhuma com a beleza no conceito mais antigo dela, com o compromisso do belo, né? E a gente já consegue perceber uma beleza, uma estética diferente na obra de Salvador Dalí. A arte na contemporaneidade, a gente pode dizer que ela é o triunfo do feio. E ela é o triunfo do feio por 2 razões. A primeira é que existe uma necessidade de rompimento com tudo aquilo que era demarcado e definido como o ideal na arte. Então,
existem uma necessidade de romper com os padrões existentes e também de combater a burguesia. E a segunda é que o conceito de bonito e feio, ele acabou muito confuso no nosso tempo. Não, ele é visto de forma muito subjetiva, não de forma tão clara como na antiguidade. Umberto Eco dizia que a gente vive um politeísmo da beleza. A gente tem uma flexibilidade de conceitos com relação à beleza. Muito diferente, por exemplo, do período neoclássico. Se a gente pensar o que era belo no período neoclássico, a gente poderia responder que beleza estava nas estátuas de Canova. A gente não tem como responder o que é a beleza na contemporaneidade com tanta firmeza. E aí eu trouxe 2 exemplos. Eu trouxe Brad Pitt e Marilyn Manson, que são 2 exemplos de homens que podem ser considerados belos na contemporaneidade. Eu posso achar uma pessoa que acha o Brad Pitt um belo homem e eu posso achar uma pessoa que acha o Marilyn Manson um belo homem. Apesar dessa maquiagem carregada, dessa lente de contato que dá a impressão de um olho cego, esse politeísmo da beleza, essa possibilidade de interpretar a beleza de formas distintas, possibilita isso. E se eu perguntar, eu corro o risco de perguntar para uma mulher jovem e ela me responder que ambos são belos. E ainda tem algo que Umberto Eco trazia como exemplo que é bastante interessante. Se eu voltar numa geração anterior e perguntar, eu posso analisar que o pai de uma menina contemporânea a essas figuras, ele, ao mesmo tempo que gosta e aprecia filmes de terror, ele provavelmente terá uma casa construída nas proporções renascentistas. E isso faz com que a gente perceba essa possibilidade de estar fluido nesses conceitos. No século XX, ainda, filósofos como Adorno e Horkheimer escreveram no livro A Dialética do Esclarecimento a ideia do belo como o belo e a obra de arte como um produto comercial. E ainda ligado, além do consumo, a desejos muito egocêntricos, o que ajuda ainda na subjetividade desse conceito. Porque na hora que essas preferências se tornam egocêntricas, elas deixam de ser unânimes a um determinado período. E o belo perde o espaço central na obra de arte contemporânea. Não tem mais o compromisso de uma obra de arte contemporânea ser bela, ou pelo tema ou pela técnica daquela duplicidade que eu falei no começo dessa aula. Os experimentos da arte contemporânea deram lugar ao estranho, ao repulsivo, ao feio. A gente consegue perceber obras de arte que trabalham com essas temáticas com esses conceitos como tema central da obra. Trago para vocês uma obra de Damon Hirst, que é Longe do Rebanho, que nada mais é do que um tanque de formol com uma ovelha dentro, que é algo extremamente repulsivo, né? Porque a gente questiona a morte, é um bichinho extremamente bonitinho, que a gente tem uma afeição que está morto dentro de um tanque de formol. Então, é uma obra que não guarda nenhum comprometimento com a beleza ou com os critérios de belo da antiguidade. E aí a gente mistura com muito desembaraço o conceito de belo e o conceito de feio na contemporaneidade, sem grandes problemas. A gente perdeu a diferença patente com relação ao que é belo e ao que é feio. Lógico, salvo algumas extremidades desse conceito, como, por exemplo, um rato morto, um cadáver, uma cobra, a gente consegue estar muito fluido dentro desses conceitos sem algo muito determinado. E ainda o nosso tempo permite impressões diferentes sobre a beleza. Eu posso, por exemplo, ouvir um médico falar sobre um câncer belo ao operar uma pessoa. Então, a subjetividade desse conceito fica aparente em diversas situações. Nós conseguimos misturar com muito desembaraço ambos os conceitos de belo e de feio. A gente perdeu essa diferença patente dos conceitos, aquilo que determinava com muita clareza o que é feio e o que é belo ficou muito misturado. Lógico, salvo algumas exceções, os casos extremos, por exemplo, de um cadáver, de um rato morto, de uma cobra e outras coisas mais.
E a gente ainda tem, no nosso tempo, impressões diferentes sobre a beleza. Eu posso claramente ouvir de um médico ao operar uma pessoa que estava operando um belíssimo câncer. Então, as coisas se referem à beleza num conceito muito mais amplo. E ainda tem coisas que não são uma constante, porém, não no mesmo espaço. E aí, para finalizar, eu trago uma obra do Paul McCarthy, que é um escultor, é performance, é cineasta e pintor. E ele usa a transgressão como um elemento de crítica social. A obra dele, ela conceitua essa fluidez entre os conceitos de belo e feio que eu falei até então. É uma pintura, e pintura é algo na arte que é muito tradicional, porém é uma pintura que não tem preocupação com estética nenhuma. Nem com a forma anatômica, nem com os degradês, nem com a profundidade, nem com a técnica, não tem preocupação com nada, porque ela é completamente desprendida de todos os conceitos estéticos. Muito obrigada.